Aqui também não. Agora que Apareceu. apareceu. Pronto, agora apareceu. Pronto. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conceituar, mais ou menos, para vocês terem um contato inicial do que é a antropologia, certo? Então, eu passei um texto para vocês, certo? Para vocês lerem, para terem esse contato inicial e tudo mais. Então, eu vou ler alguns trechos que ajudam a gente a ter essa ideia do que é a antropologia, né? Esse estudo do homem no seu conceito cultural, no seu conceito social. Então, eu vou pegar alguns trechos e aí, no final, vocês me dizem, depois da leitura de vocês, o que foi que vocês compreenderam também a partir desse conceito da antropologia, do que ela é, né? O que ela vai nos beneficiar, o que vai trazer de bom. Então, de início, a gente já tem aí esse ponto que diz, esse autor diz, né, Boas, ele vai defender que cada cultura deve ser definida pela sua própria história particular, portanto, torna-se necessário estudá-la separadamente com o objetivo de construir sua história. Então, aí a gente tem o culturalismo, né? Então, a cultura é isso, é identificar as bases de cada pessoa, de cada indivíduo e estudar pontualmente as bases de cada indivíduo. Isso vai ser diferente para mim, vai ser diferente para você, vai ser mais diferente ainda para alguém que mora lá na Europa, outro que mora na cultura oriental, né, lá no Japão. Então, tudo isso tem que ser investigado, tem que ser analisado para cada indivíduo. É isso que a antropologia quer, né? Essa análise humana do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. Então, além do culturalismo, a gente também vai ter o estruturalismo, e ele é que vai dar um grande impulso à linguística de forma geral, ao defender que é necessário compreender o padrão mental, de pensamento e de comunicação de um povo, a fim de compreender sua cultura. Então, além da cultura, né, o estruturalismo, ele também quer que se integre aí a psicologia, né? Ou seja, o que é que aquele indivíduo pensa, como é que aqueles indivíduos interagem entre si dentro da sociedade, qual é o padrão mental daqueles indivíduos, o padrão psicológico, certo? Então, vai se valorizar o registro e a interpretação de quê? De lendas, de mitos, é o que nós vamos ver mais para frente. Dos saberes tradicionais, né? Aquela comunidade tem a cultura de consumir, antes do parto, determinado chá. Mas por que se consome aquele determinado chá, né? Então, a gente valoriza esse ponto cultural, mas a gente quer entender o que está por trás, psicologicamente, do consumo desse chá antes do parto, por todos ali que vivenciam aquela comunidade, aquela sociedade de forma geral. Então, qual é o pensamento? O que é que os leva a fazer isso? Então, é um estudo bem abrangente, né? Do ambiente no qual o indivíduo está inserido, na cultura no qual o indivíduo está inserido, bem como do próprio indivíduo, o que é que se passa quando ele vai se comportar dessa forma, num ambiente, em determinada cultura, o que é que se passa na mente dele para que ele siga esses padrões. Então, o funcionalismo estrutural vai defender que a estrutura social é o ponto central em uma sociedade e todas as atividades e fatos sociais, ou seja, os seus valores, a religião, a organização familiar, tudo isso vai influenciar no indivíduo. Então, são desenvolvidos essas análises com a finalidade de manter uma estrutura social estável. E qualquer coisa que saia, né, desse equilíbrio, dessa estrutura social estável, ele vai correr atrás para que a sociedade desenvolva outros mecanismos, valores ou atividades que venham a reequilibrar essa estruturação social, certo? Esse outro autor, né, o Stewart, ele defendia que as mudanças ambientais foram as principais causadoras das mudanças culturais e prevê que as grandes possíveis mudanças ambientais puderam resultar em mudanças gerais na humanidade.
Ou seja, ele não vai focar nos padrões mentais, ele não vai focar aqui nos fatos sociais, valores, religião, organização familiar. Ele acha que o impacto maior é fornecido pelo ambiente no qual o indivíduo está inserido. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a antropologia ela vai levar em conta o quê? Tudo isso, né? A antropologia, para que a gente consiga fornecer especificamente para o profissional da saúde, fornecer um serviço de melhor qualidade, ele vai levar em conta tudo isso, é a antropologia integrativa, né? Ele vai levar em conta os padrões mentais, ele vai levar em conta o ambiente, ele vai levar em conta as características culturais, a organização familiar, religião, valores. Então, a antropologia que quer avaliar o indivíduo em si para fornecer um serviço, um papel melhor para aquele indivíduo, ela vai levar em conta todas essas características. E esses autores aí que estão descrevendo conceitualmente a antropologia inicialmente, eles vão se voltar cada um para a sua área específica, né? Então, Boas vai focar na cultura, o Stewart vai focar no ambiente, então o Pritchard ele vai focar aí nos valores da religião, enquanto aquele outro autor vai focar nos padrões mentais. Então, cada um tenta explicar a antropologia segundo o seu ponto de vista. Mas o ideal mesmo, que nós vamos ver ao longo da disciplina, é focar na antropologia integrativa, que vai juntar todos esses fatores, certo? Nós temos ainda aí as teorias simbólicas e hermenêuticas, né, que apresentam duas classes antropológicas. A primeira, que é a simbólica, vai defender a identificação do significado cultural a partir da observação e da análise de ritos, mitos, cosmogonias, que são essas coisas assim, mitos, crenças, certo? Enquanto a hermenêutica, né, que é a segunda, vai defender a interpretação desses fatos sociais, ou seja, vai interpretar os fatos sociais, valores, religião, etc., enquanto a outra vai levar em consideração crenças, mitos, certo? Ritos, coisas mais que não tem tanta comprovação. Então, a pergunta é: qual a ideia por trás do fato social ou do mito, etc. Então, aí já é outra forma de a gente integrar e analisar essa antropologia. Então, de forma separada, como a gente viu, que é o que se apresenta essa antropologia de forma separada, o nosso intuito agora é unir todos esses fatores, né? Ver como é que essas análises antropológicas, elas podem ser aplicadas, de fato, na análise do indivíduo em si. Então, a gente tem por aqui, por exemplo, um exemplo se referindo ao impacto do ambiente, né, da natureza no indivíduo. Então, a natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados. Então, a partir desta ideia fundamental da antropologia, muitos levantaram uma pergunta iniciadora no assunto: por que homens semelhantes, em contextos semelhantes, geram culturas tão distintas? E aí a gente vê que tem culturas em que só se utiliza o nome da mãe, não do pai, ou tem que se utiliza apenas o nome do pai e não da mãe. Então, a gente vê que a cultura, ela tem um impacto muito grande, né? Aqui, em que nessa cultura as mães não são mais do que o saco, né? O saco de gestação e pronto, depois não serve para mais nada. Então, nessa cultura aqui dos tupinambás, os pais é que são, vamos dizer assim, adorados, né? Enquanto aqui não, são as mães que são, tá entendendo? Então, tudo vai depender da cultura do indivíduo. Também tem eles colocam aí, habitantes de terras quentes são mais passionais que os de climas frios, aí já correlaciona com as condições geográficas, né? Com a natureza em si. Então, esses exemplos, eles demonstram métodos antropológicos de observação e de interpretação das raízes e valores culturais em diferentes contextos humanos. Então, portanto, a antropologia ela poderia ser introdutoriamente conceituada como resultado da aglutinação histórica de impressões, fatos e ideias sobre a identidade do homem disperso em seus diferentes ajuntamentos sociais, certo? Isso a gente vê aí a inserção do contexto do evolucionismo de Darwin, certo? Que é a principal forma da gente analisar antropologicamente o homem, certo? É
focando aí no evolucionismo mesmo. Por quê? Porque o evolucionismo ele é um método comparativo, né? Ele vai comparando eras evolutivas. Então, esse método comparativo, ele defende que o homem vai ser resultado, principalmente, do ambiente. Então, vamos ver o exemplo que ele coloca. O povo Iwi, no centro de Gana, na África Ocidental, ele utiliza 4 vocábulos diferentes para designar o conceito de rio, porque eles habitam uma área fluvial e dependem aí da compreensão melhor dessa ideia. Enquanto o povo Concombas, que não transitam nos rios e partilham o mesmo território, mas não tem essa característica de transitar o rio, utilizam apenas um vocábulo para conceituar o rio. Então, segundo essa teoria, o ambiente vai definir a cultura e definir o homem, levando-o a desenvolver língua, hábitos e formas de agrupamento a partir do contexto. Por quê? Porque eu tenho 2 tribos no mesmo local, certo? Uma utiliza o rio e a outra não utiliza. E só por esse simples fato de uma utilizar o rio e a outra não utilizar, eles têm culturas completamente diferentes. Seja cultura vocal, né, a sua forma de falar, como seus hábitos, como as formas de se agrupar, a forma de trabalhar, são então completamente diferentes entre as tribos, apenas porque uma faz de uma forma e a outra não utiliza o rio, certo? Então, aí ele relaciona essas condições geográficas a cultura diferente que existe entre 2 indivíduos que, teoricamente, deveriam ter comportamentos e ideias iguais. Além disso, Boas, né, que foi aquele autor que também deu outra concepção, que ele vai propor que a cultura humana não é resultado apenas do ambiente, mas sim o resultado das ideias, certo? Então, a gente tem como exemplo aí um bebê recém-nascido, que tem 3 meses de idade, tendo nascido em uma família tucano, no alto do Rio Negro, por algum motivo, essa criança com 3 meses vai ser levada por uma família e vai morar na Itália. Aos 15 anos, esse adolescente, ele tem um aspecto físico de tucano, mas ele vai ser um puro italiano. Então, ele vai enfrentar todas as limitações, como qualquer italiano, se ele tivesse que ir lá morar novamente em tucano, aprender a língua, entender a cultura, se adaptar ao clima e tudo mais. Então, a determinação do ambiente, de fato, é relevante, né? E prioritária na formação direta do indivíduo, em termos de identidade étnica e cultural, certo? Então, de fato, o ambiente ele vai determinar ali as características daquele indivíduo. Ele, como bebê, ele teria crescido, meu Deus do céu, ele teria crescido de uma maneira, se tivesse crescido em tucano, e cresce de outra maneira quando cresce na Itália, certo? Então, ele tem o ambiente, ele vai determinar a cultura do indivíduo, como esse indivíduo vai se comportar, como esse indivíduo vai se adaptar, certo? Ele ainda vai acrescentar um segundo elemento nessa classificação, nessa interpretação do indivíduo em si. Como, por exemplo, ele dá outro exemplo, né? Os esquimós, em uma mesma região, só que dividida politicamente Canadá e Estados Unidos. Então, as escolhas culturais do agrupamento foram extremamente distintas, gerando grupos também distintos, apesar de compartilharem a mesma história. Eles estão no mesmo ambiente, mas uma divisão, né, imaginária política, né? Um está em território canadense e outro dos Estados Unidos, apesar de estarem nas mesmas condições ambientais, geográficas, eles têm culturas diferentes, né, completamente distintas. Então, hoje eles têm dialetos distintos, têm costumes distintos, mesmo vivendo tão próximos. Então, a cultura ela é um elemento muito mais dinâmico do que se poderia esperar e mais complexo ao ser analisado de forma linear. Então, ele mostrou que o ambiente interfere, obviamente interfere. Se o bebê cresce em tucano, ele cresce de uma forma, se ele cresce na Itália, ele cresce de outra forma, com outra cultura, com outro tipo de comportamento. Então, o ambiente interfere, sim, mas a cultura também interfere. Uma vez que quando a gente observa que aquela população que vive no mesmo ambiente, quando a gente tem culturas diferentes, eles conseguem ser completamente diferentes apenas porque têm visões, têm culturas diferentes. Então, não pode, é o que eu venho dizendo desde o início,
cada autor tenta mostrar sua visão, seu ponto de vista antropológico, segundo as suas bases e etc. Mas o que a gente não pode no estudo da antropologia é considerar isso apenas uma linha, certo? De raciocínio. Ah, é o ambiente que determina. Ah, não, é a cultura que determina. Ah, não, é o social. Não, são os ritos, os mitos, as crenças que determinam. Quando a gente quer ter um olhar antropológico real, de fato, para o indivíduo, para oferecer o melhor àquele indivíduo, a gente tem que olhar de maneira global e não tão restrita, não escolher um ponto para a gente observar. Outra coisa que a gente observa também na característica humana, né, do indivíduo é que eles podem evoluir, sim, de maneira igual em locais diferentes, né? Então, a gente também, por isso que a gente não pode tomar como fato apenas uma linha de raciocínio na pesquisa antropológica. Ele dá como exemplo o garfo, ele foi usado primeiramente em Fiji e tempos depois inventado na Europa, sem que houvesse entre esses lugares qualquer transmissão de conhecimento, certo? Então, os tesouros artísticos que chegavam no chamado Novo Mundo Ocidental possuíam tremenda semelhança com os relatados por Marco Polo no mundo oriental. Então, ainda teve relatos de grupos isolados por gerações na Polinésia, os quais desenvolveram artifícios de bronze e arpões de pesca quase idênticos aos utilizados na Roma de 2 milênios atrás, sem que houvesse possibilidade de transmissão histórica de conhecimento. É claro, portanto, a conclusão de que necessidades comuns geram invenções e respostas análogas. Então, o que a gente vê? Então, a gente viu pontos em que o ambiente determina, a gente viu pontos em que a cultura determina, e agora a gente está vendo aqui que quando a gente tem uma separação completa, a gente tem características culturais similares. Em vez de serem opostas, em vez de serem diferentes, que é o que vem sendo apresentado nesses pontos, que é o que deveria acontecer, né? Terem características culturais e sociais diferentes, não. Eles vêm apresentando características similares de ambientes diferentes. Então, cada um desses pontos deve ser observado, deve ser gerado quando a gente vai analisar um estudo de um indivíduo antropologicamente. Então, tornou-se necessária a existência de uma área específica para o estudo do homem, suas interações sociais, sua herança histórica e sua identidade comunitária. E é isso aí que a antropologia está relacionada, né? Estudar o homem segundo todas essas vertentes, né? Aí conseguindo, de uma forma, claro, que é muito complexo, né? Mas conseguindo contextualizar, conseguindo intersectar, ou seja, gerar interseção entre todos esses pontos para conseguir um estudo mais complexo desse indivíduo. Então, acho que a gente conclui aqui, né? A gente só termina aqui que a cultura, ele vai conceituar a cultura, né? A cultura são os sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos, valores e padrões associados de comportamento e produtos compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, o que sente, o que faz. Então, a cultura, ele define basicamente dessa forma, né? Que é essa associação de ideias, de comportamentos, de padrões, de consumo de produtos que são compartilhados por um grupo de pessoas. Então, a cultura vai ser isso, vai ser essas ações que são realizadas por determinado grupo de pessoas. Enquanto o homem em si, né, conceituando o homem, é um segmento social que se desenvolve a partir das ideias e influencia o homem. E a cultura, ela vai atuar diretamente influenciando esse indivíduo, bem como a sua comunidade na qual ele está inserido. Então, o meio geográfico, ele também vai determinar a cultura, porém, a cultura ela é muito mais dinâmica, né? E tem a capacidade de influenciar o ser humano, que estaria dentro dela, sendo o homem a célula menor dessa avaliação. No entanto, apesar do homem ser a célula menor, né, passou-se a perceber que o homem é um agente transformador da cultura. Assim, o segredo para entendermos a dinâmica cultural seria entendermos o homem, o indivíduo, este ser destituído de muito valor na visão estruturalista. Isso ele menciona por quê? Porque ele coloca aí, desde o início das análises, quando ele vai mesmo restringindo, que o homem é consequência aí da cultura na qual ele está inserido, no ambiente, etc.
No entanto, o homem ele também pode interferir na cultura, né? Nem todo grupo social vai ter sempre aquele mesmo comportamento. A gente sabe que, vez ou outra, a gente tem um fora da caixinha que quer mudar aquilo ali, né? Que quer mudar aquela concepção social, aquela concepção cultural, aqueles atos, aqueles produtos que são compartilhados, aquelas ideias que são compartilhadas, mas tem sempre um que fica fora da casinha e ele vai interferir nessa cultura, vai construir uma nova cultura. Por isso que a cultura ela se torna tão dinâmica, porque ela vai sofrer a interferência do homem. Por isso que estudar a cultura de forma isolada não é o ideal no estudo antropológico, porque ela tem o dinamismo e ela sofre interferência da ação do homem. Então, estudar o homem segundo todos esses conceitos, todos esses tópicos apresentados, é que é a melhor forma da gente conseguir enxergar a antropologia cultural na qual o homem está inserido de forma mais abrangente. Por exemplo, se um indígena, né, que é membro de uma cultura tolerante ao infanticídio, ou mesmo fomentadora do mesmo, um dia decidir não mais participar e até mesmo se opor a tal prática, movido por pura volição e escolha, a sua história, bem como o seu grupo, poderá ser perpetuamente alterada desde então. Então, a gente sabe que tem culturas que têm que fomenta esse tipo de ação, né, de matar as crianças e etc. Então, se tem um que naquela cultura ali, que vivencia aquela cultura, um dia ele acorda e não quer mais participar disso, ele pode fomentar na cabeça de outros que também profundamente tinham essa vontade, mas não tinham a coragem de ser o que saiu da caixinha, né? Mas esse que saiu da caixinha, ele tem a capacidade de influenciar os demais que vão possivelmente concordar com ele e aí acabar ao longo do tempo, né, ao longo das influências, gerando aí uma mudança de cultura dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo. Portanto, o homem, apesar de ser a célula menor no conceito antropológico, né? Por que célula menor que foi colocada anteriormente? Porque a antropologia ela vai observar a cultura do indivíduo, ela vai observar o ambiente no qual o indivíduo está inserido, vai observar crenças, ritos e mitos, né, que nós vimos. Então, todos aqueles pontos de vista lá em separado que nós vimos dos autores, a antropologia, de forma mais eficaz, mais abrangente, vai considerar todos esses pontos, ou seja, forma macro, né? E a menor célula é um único indivíduo, né? Ou seja, é o homem. Mas apesar dele ser a menor célula, o menor foco dessa análise, ele é o agente transformador de como um todo. Então, mesmo sobre todas as influências que ele sofre do ambiente, da cultura, dos mitos, das pessoas e etc., ele em si pode ser o agente transformador de uma comunidade, de um grupo como um todo. E assim, consequentemente, da cultura e do ambiente no qual esse grupo, essa comunidade está inserido. Então, mesmo sendo a menor célula de análise, ele é o que tem a maior capacidade de transformar esse grupo, essa análise de forma geral, certo? Então, por isso que é tão importante analisar, estudar o homem, né? Ou seja, antropologia, o estudo do homem, porque mesmo quando a gente foca em toda essa análise macroscópica, né, de forma macro, a gente vê a influência direta e gigantesca que o indivíduo, que o homem tem sobre essa análise. Então, por isso que é tão importante a gente analisar o homem em si diretamente, certo? Vocês têm alguma coisa a acrescentar, que vocês leram, né, que pode aí a gente discutir alguma coisa no nosso estudo antropológico? Não, a maioria das coisas que eu marquei, você leu. Aí deu para ver que estava certo meu pensamento também. Isso. Pois é, eu vou mandar hoje outro texto, né, referente à nossa outra aula, que também vai abordar da mesma forma, certo? Se eu ver que cabe, se eu vir que cabe uma preparação, né, de uma aula mais expositiva, eu tento, mas eu acho melhor assim, que eu acho que a gente consegue debater mais. Esse texto aqui foi um texto pequeno, né, um texto mais
clean, mais simples. Então, realmente não tem o que a gente debater, uma vez que é uma conceituação, né? Ele vai apresentando conceitos, até que ele chega à ideia clímax geral dele para apresentar a antropologia como setor de estudo, de fato, mas aí nos próximos a gente consegue debater um pouquinho mais. Ninguém quer acrescentar alguma coisa que enxergou no texto, alguma coisa mais, ou tá só isso mesmo? Pode dizer também por mensagem, se não quiser falar. Não? Pois então eu vou encerrar a gravação e aí a gente se vê semana que vem, certo? Lembrando só uma coisa a vocês, certo, gente? Se alguém de vocês não concordar que as aulas sejam direto, vocês têm que me avisar para que a gente retorne ao horário da disciplina normal, certo? Histologia de manhã e antropologia pela tarde, ok? Outra coisa, eu vou enviar uma atividade para vocês, certo? Tanto para histologia como para antropologia, para que a gente complemente a nossa carga horária, ok? Porque a gente dá a aula, né, e tem que complementar os créditos através de atividades que vocês fazem em casa. Então, vou mandar hoje, essa semana vai ter atividade, e aí vocês fazem, tem até a próxima aula, né, da semana que vem, para me enviar a atividade, ok? Então, pronto, qualquer coisa vocês me avisem que se quiserem trocar os horários das aulas, certo? Que aí a gente dá nos dois turnos. Infelizmente, eu não posso passar só para o turno da tarde, não. Mas a aula fica gravada no YouTube e no YouTube tá público, tá? Não tem restrição, não. E quem não tem e-mail... Alguém não tem e-mail? Eu acho que ela Todos está se os referindo ao classificavam. Então, sim. institucional. Ah, o e-mail não tem problema, no YouTube está público, a aula está livre para qualquer pessoa, não precisa de e-mail institucional para ver, não. E quem não tem, por exemplo, o e-mail institucional para entrar no Classroom e ver a atividade, né, enviar a atividade ou ver as coisas, eu estou mandando, tudo que eu boto no Classroom, eu estou mandando no grupo do WhatsApp. E quem não consegue enviar atividade no Classroom, envia para o meu e-mail institucional, certo? Venho fazendo assim nos semestres anteriores também. Manda lá para o carinho.leitão, eu mando no grupo, carinho.leitão@urca.br, envia para o meu e-mail quem não consegue colocar lá no Classroom, certo? Mas corram atrás desse e-mail institucional, porque fica melhor, fica mais organizado. Vocês olham lá, aí, por exemplo, toda semana tem atividade, né? Aí, quando vocês entregam a Mas assim, atividade... porque não depende dos alunos que não têm, depende da matrícula que eles ainda vão receber. Ainda que vão só receber. gera um mês institucional com a matrícula. Entendi. Eles ainda não fizeram, né, a matrícula? A gente já pediu umas 3 vezes e nada. Tudo que repassa pra gente é que assim que tiver, vão disponibilizar. Mas nada até o momento, nada. Complicado, né? Porque o Classroom é bom para vocês, porque vocês olham lá, atividade, entreguei, essa aqui eu já sei, vocês não se confundem, entendeu? Porque são muitas disciplinas e todas as disciplinas têm atividades. Aí, se você esquece uma, lá no Classroom ele já te dá o aviso, você está faltando tantos dias para atividade, então é muito bom, né? Mas Exatamente. vai dar certo, eu espero que daqui não é possível, que passem mais de uma semana para dar essa matrícula para vocês, pelo amor de Deus. Até como forma de se organizar para a gente estudar por fora das aulas. Pois Aí é. fica difícil. Mas eu acredito que até semana que vem eles enviem para vocês, porque não é para ter essa demora, não, gente. De verdade. Viu? Então, eu vou mandar tudo lá no Classroom, aí mando no grupo e mando meu e-mail para quem não puder mandar atividade no Classroom, certo? Então, podem ficar tranquilos. No YouTube também, quem não puder assistir a aula, assiste no YouTube lá que está público e dá certo, ok? Então, bom dia, gente. Tchau, tchau. Até a próxima semana, viu?